Eu vou começar a fazer tipo uma narrativa, tá? Eu vou fazer uma narrativa do capítulo 13 até o 19, mais ou menos, de 2 Samuel, para a gente poder pegar toda a história de Absalão. Então, nós vamos começar a falar quem era Absalão, tá? Absalão era o terceiro filho de Davi, que Davi teve com uma princesa chamada Maaca, que ela era filha do rei de Gesur. Gesur ficava do outro lado do Jordão, tá? Um pouquinho para cima dos Amonitas, onde é o território de Amon. Provavelmente ele fez algum tipo de aliança política com esse rei para não entrar em guerra, então ele acabou casando com essa princesa. Então, Absalão é filho de rei e neto de rei. E além disso, a Bíblia diz que ele era muito bonito, que ele não tinha imperfeição nenhuma da planta dos pés até a cabeça. A Bíblia, ela menciona isso, que ele deve ter puxado o pai e ele era muito bonito. Então, e inclusive ele vai usar essa boa aparência dele, né, a seu favor. Mas a história ela começa no capítulo 13, quando o filho mais velho de Davi, que se chamava Amnon, que é o primogênito, que deveria ser o herdeiro do trono, ele se apaixona pela meia-irmã, que por azar essa meia-irmã é a irmã de Absalão. Na época, quem era virgem morava separado, não morava com suas famílias, morava na casa das virgens, porque se tinha um cuidado mais especial com elas. Inclusive, a roupa delas era diferente, onde elas moravam, o cuidado que se tinha com elas, tal. Por isso que Amnon, ele vai dizer assim, poxa, eu me apaixonei por ela, mas eu não consigo me aproximar dela. Ele não conseguia nem conversar com ela, porque ela morava e ela tinha uma rotina diferente, porque ela ainda era virgem, né? Era uma forma de garantir a virgindade da moça, tá? E aí que vem o conselho do primo, né, que fala, faz de conta que você tá doente, daí o rei vem te visitar, e você pede para que ela também venha, aquela coisa toda, que ele segue o conselho, e aí ele acaba violando ela, né? A gente percebe que quando fala da roupa dela, que é descrita no texto, também dá a entender que era a roupa de uma moça virgem. E daí ela não pode mais morar nesse lugar, nessa casa das virgens, mas ela também não tem um marido, então ela fica perdida. O que vai ser dessa moça? Então, Absalão, que é o irmão dela, ele acolhe ela. Ele acolhe ela na casa dele, para que ela não fique perdida, né? Ela não fique desamparada. E ele acalma ela, ele pede para ela, então, ficar quieta, não fazer nada, né? Ele meio que consola ela e acolhe ela. Só que ele não gostou do que aconteceu, né? E 2 anos depois, numa festa de tosquia, quando eles tosquiavam as ovelhas para vender, pesar a lã, usar a lã para fazer roupa e tudo mais, ele convida todos os seus irmãos e meio-irmãos, né, para fazer esse banquete. E aí ele pede para que os servos dele matem o Amnon. E aí o pessoal fica naquela do, poxa, mas você tem certeza? Ele é o primogênito do rei, ele é o herdeiro do trono, tal. E o Absalão, ele dá ênfase, né, mais de uma vez, que ele fala, não tenham medo, eu vou assumir toda a culpa. Então o pessoal acaba matando o Amnon, e o Absalão, ele foge para onde? Ele foge para a casa do avô, que é o rei de Gesur. E aí ele mora lá em Gesur durante 3 anos. E durante todo esse período, Davi não está nem um pouquinho interessado em fazer as pazes com Absalão. Porque não se faz esse tipo de coisa, né? E ele matou o herdeiro. Então as coisas foi uma coisa em cima da outra. O que aconteceu também é que, mesmo depois de 3 anos, ele ainda não está disposto a fazer as pazes com Absalão. Ele realmente não quer saber de Absalão. Aí o Joabe, que é o general dele, ele percebe que essa situação não é boa
politicamente para Israel. Então ele vai, ele monta lá um plano para convencer Davi de trazer Absalão de volta, que aí ele chama uma mulher, pede para essa mulher simular uma situação familiar parecida com essa, né, e tal. Ela é uma mulher que conseguiu muito bem simular, ela é chamada até de sábia, até que Davi percebe no final da conversa que é uma história fictícia, que Joabe está por trás disso e que a intenção é trazer Absalão de volta. Aí ele cede, fala tudo bem, pode trazer o Absalão. Absalão retorna, então depois de 3 anos, só que Davi não quer saber, não quer ver ele. Ao todo, eles ficam 5 anos sem se verem. Ele fica 3 anos em Gesur, ele fica 2 anos em Jerusalém, e eles não se encontram. E aí Absalão começa a ficar incomodado com isso, e ele pede para Joabe tomar uma providência. Ele fala: poxa, Joabe, você que me trouxe de volta, então agora você dá um jeito de que eu possa falar com meu pai, que é o rei. Né? Joabe não está interessado nisso. Para ele conseguir chamar a atenção de Joabe, ele tem que colocar fogo na plantação do campo de Joabe, para Joabe ir lá tirar satisfação com ele. Daí ele falou: pô, agora finalmente você veio, para a gente conversar o que eu quero, que eu estou te procurando há tanto tempo. E daí, então, Joabe consegue chegar lá no rei, conversa com ele aceita receber Absalão, né? Mesmo assim, ele ainda não está satisfeito com o comportamento de Absalão. Eles se encontram, mas é um encontro distante, frio, não é mais o que era, né? Aquela coisa toda. E o Absalão sai muito decepcionado. E ele sai decepcionado, ele sai irritado com o pai dele. E ele então resolve que ele vai começar a fazer as coisas como ele quiser. E aí o texto menciona o quanto ele era belo, né? Que ele era uma pessoa muito bonita, que ele era perfeito, ele tinha uma cabeleira que chamava atenção, ele cortava o cabelo uma vez por ano e pesava o cabelo dele. E esse cabelo que ele cortava pesava entre 2 a 2,5 kg. Então, ele era obrigado a cortar o cabelo por causa do peso, anualmente. Então, era muito cabelo. E diz que ele era muito bonito fisicamente, né? E ele, então, chamava muita atenção do povo. Ele usa tudo isso para começar a influenciar o povo, porque daí, né, quem é que não quer ver o príncipe mais bonito do reino? Quem é que não para conversar com o príncipe mais bonito que tem, né? Ele foi esperto, usou o que ele tinha, então ele começou a parar na porta da cidade e indiretamente criticar a forma que o rei fazia os julgamentos, dizendo que se ele fosse o rei, ele seria um rei melhor, né? Ele faria mais justiça, ele ouviria as pessoas com mais atenção. E sabendo que havia ainda um desconforto entre o sul e o norte, ele faz isso mais com o pessoal do norte. Tudo bem, Davi deixou quieto, não falou nada, né? Ficou sabendo, não disse nada. Se passaram 4 anos, e aí ele chega para Davi e ele fala: olha, eu fiz uma promessa para Deus quando eu estava no exílio em Gesur, e eu preciso cumprir essa minha promessa em Hebrom, o que é um pouco estranho, porque a arca está em Jerusalém, os sacerdotes estão em Jerusalém, tudo está em Jerusalém. Mas o rei não desconfia, porque Absalão nasceu em Hebrom, né? 1 Samuel capítulo 3 vai dizer isso, que Absalão nasceu em Hebrom, e porque foi lá que Davi ficou por 7 anos como rei. Então, talvez ele associou como sendo o início, alguma coisa assim, e ele deixou Absalão ir para lá. Absalão, ele convida 200 pessoas da nobreza de Jerusalém para irem com ele, e ele já tem um plano montado, né? De que em todo o território nacional, quando ele desse a ordem, iam tocar o chofar e iam gritar: Absalão é o rei. E isso acontece. E essas 200 pessoas que estão lá, elas não estão sabendo de nada. Elas entraram de gaiato no navio, né? E aí elas não tomam posição, elas são pegas de surpresa, não sabem muito bem o que fazer e tal. Ficam lá. E ele manda, então, Absalão manda procurar o conselheiro do rei chamado Aitofel. Aitofel, ele tinha os conselhos dele em tão alta estima que as pessoas diziam que aquilo que ele falava vinha de Deus.
Então era geralmente os conselhos dele eram seguidos, assim, sem nenhum tipo de dúvida. O interessante é que Aitofel é o avô de Batseba, tá. Absalão manda encontrar ele, encontram, levam ele para Absalão, e ele toma o partido de Absalão. A notícia chega a Jerusalém, onde Davi está, do que aconteceu, e aí Davi, que é um guerreiro, né, famosíssimo, proclamado inclusive pelas canções, ele no versículo 14 do capítulo 15, ele vai dizer assim, na verdade eu vou começar no 13, tá. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. É um fato interessante porque ele é o rei e ele ainda não desistiu do trono. Por que ele está fugindo? Não é curioso? Ele é guerreiro, ele não é medroso, ele tem um exército a seu comando, ele é ungido de Deus. Por que ele está fugindo do filho? Aqui dá para perceber que ele, na verdade, está preocupado com a segurança do povo, porque no finalzinho do versículo 14 ele vai falar: e matem o povo à espada. O que ele não quer é que o povo entre e sofra junto numa batalha, né, os civis, no caso, mulheres, crianças, o povo da cidade de Jerusalém, por causa dessa intriga. Então ele está fazendo o quê? Ele está levando a batalha para fora da cidade, por isso ele foge da cidade. Ele não desistiu do trono, ele não se acovardou, mas ele está levando a batalha para fora, para um campo de guerra mesmo, onde nem a cidade nem os inocentes seriam abalados com essa atitude que Absalão está tomando. Então ele foge. Quem foge com ele? Foge com ele a guarda dele e o pessoal do exército que está com ele. Mas o texto também fala que tinha crianças junto. Por quê? Porque ele tem um batalhão, ele tem 3 batalhões com ele. Ou seja, ele tem mais ou menos uns 3.000 homens que estão saindo com ele. Ele não está fugindo assim, sabe, correndo desesperado, sozinho e tal. Ele tem aqui 3.000 soldados com ele. Que o texto vai dizer mais para frente que ele passou em revista de 100 e de 1.000. E que ele tem 3 generais. Que ele tem o Joabe, ele tem o Itai, que é um filisteu de Gate, e o Abisai, que é o irmão do Joabe. Então ele tem 3.000 soldados com ele. Esse pessoal, principalmente o pessoal de Gate, eles fogem junto com Davi e eles levam com eles as suas famílias. Porque se eles ficarem em Jerusalém, Absalão vai mandar matar porque eles são estrangeiros. Mas eles são um grupo fiel a Davi, eles estão lá por opção, eles quiseram. Eles abandonaram o seu povo, os filisteus, para irem atrás de Davi e servi-lo. Tanto que durante essa fuga, Davi procura o Itai e fala para ele: olha, você é um estrangeiro aqui, você não precisa me acompanhar, você pode ir embora, você está livre. E ele fala: não, eu quero, eu estou aqui contigo por vontade, livre e espontânea vontade. Então essas mulheres e crianças que estão acompanhando eles nessa fuga, provavelmente são as famílias desses filisteus, tá? Que estão junto com esses mercenários aí, que estão dispostos a lutar por Davi. Então ele está abatido, porque diz que ele sai de pé descalço, com a cabeça coberta, ou seja, ele está humilhado, Davi foge humilhado, ele chora, o povo chora com ele, o povo vê ele indo embora, ele não gosta de nada do que está acontecendo, mas ele está montando um plano, né? Por quê? Porque ele está levando a batalha para longe e ele está verificando quem está com ele. Então, quando ele para acompanhar quem está fugindo com ele, é porque ele quer saber qual o tamanho do exército que está com ele, quantos guerreiros ele tem. Nisso, ele encontra os 2 sacerdotes que tem na época, que é Zadok e Abiatar,
que pegam a arca e resolvem fugir com ele carregando a arca. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa interessante. A arca sempre foi um símbolo da presença de Deus. E se vocês lembrarem de algumas outras narrativas, vocês vão ver que, às vezes, quando Israel está indo para a guerra, eles carregavam a arca junto para poder ganhar a batalha. Porque eles diziam que se a arca estivesse lá, Deus estaria lá e aí eles ganhariam essa batalha. E os dois sacerdotes, eles pegam a arca e eles vão com Davi. Quando Davi percebe isso, né? Ele chega para os dois sacerdotes e ele fala: levem a arca de volta. Ele faz o contrário do que o povo sempre fez. Porque para Davi, o que vocês acham? Por que ele está pedindo para levar essa arca de volta? O que está passando na cabeça de Davi? A arca não é a presença de Deus ali? Não é um símbolo? Por que ele não quer? Abram seus microfones, deem suas opiniões. Ideias, vamos, cabecinha funcionando. Só gente inteligente aqui, vamos lá. Talvez para que a arca ficasse lá para proteger o povo, tivesse pensando no povo, tivesse lá, não sei. A única coisa que passou pela minha cabeça. Aham. Alguém tem uma outra? Uma outra ideia? Podem falar. Nenhuma outra ideia? Não? Isso está no versículo 25 do capítulo 15, tá? Fala assim: então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas, se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Ele parece bastante seguro, né? Não parece? Assim, a fé dele em Deus não estava vinculada à superstição de que a arca continha a presença de Deus. Ele não precisava de alguma coisa para ter essa segurança de que Deus estaria com ele. Dá para entender essa parte? Ele não precisava ter nada, tipo assim, nenhum tipo de, digamos, amuleto, alguma coisa para ter certeza de que Deus estava com ele. A fé que ele tinha em Deus era: Deus sempre, ou ele está comigo ou ele não está, independente de qualquer objeto, né? E ele também está muito submisso à vontade de Deus. Ele fala: se for da vontade de Deus que eu retorne a Jerusalém, eu vou ver a arca de novo. Se não for, então que seja feita a vontade dele. Então ele não está fazendo nenhum tipo aqui de negociação com Deus, ou digamos assim, de amarração, né? Não, eu vou levar a arca porque daí Deus vai ser obrigado a estar comigo, a fazer algo por mim. Ele também não tem isso. Ele está muito confiante, ele tem uma fé muito certeira, né? Uma fé muito estável, do tipo, não preciso de nada para confirmar que Deus cuida de mim, de que Deus está comigo onde eu estiver. E ao mesmo tempo que ele está muito submisso. Eu aceito aquilo que for a vontade de Deus para mim. Ele não está tenso, não está preocupado, não está procurando, né, nenhuma explicação para a situação. Ele está aparentemente muito tranquilo, muito em paz, né? Não está ansioso, não está nervoso, não está nada. Então ele fala: pode levar de volta. E aí ele já aproveita e diz: já que vocês estão comigo, me avisem daquilo que vai acontecer em Jerusalém.
Então ele também está montando uma estratégia. Ele deixou 10 concubinas no palácio para tomar conta do palácio, o resto do pessoal fugiu tudo com ele, as esposas, as outras concubinas dele todas fugiram. Agora ele está mandando o quê? Ele está mandando espiões. Então ele está mandando sacerdotes de volta e ele fala: olha, os filhos de vocês podem vir me avisar daquilo que está acontecendo em Jerusalém, para que eu não seja pego de surpresa, tá? No caminho ele vai encontrar outros amigos que vêm ao encontro dele, que ficam sabendo do que está acontecendo. Então, no caminho dessa fuga, tem pessoas que vêm, né, para trazer comida para eles, porque eles saíram sem ter tempo de reunir isso. Tem pessoas que vêm dar solidariedade para ele e tal. E tem um em especial, que é o Uzai, que ele é um conselheiro, que ele vem para acompanhar Davi. E Davi diz para ele assim: olha, se realmente você é meu amigo, vai e confunda os conselhos de Aitofel com Absalão. E ele fala: tá bom, eu vou. E ele entra na casa ele fica esperando Absalão chegar em Jerusalém, e quando Absalão chega, ele já viva o rei. E Absalão fala: mas você não é amigo do meu pai? E ele fala: ah, eu sou amigo do rei. E é engraçado que toda a fala dele, ele reforça que ele é amigo do rei, mas ele nunca fala o nome do rei. Ele não fala se ele é amigo do rei Davi ou se ele fala se ele é amigo do rei Absalão. E ele fala viva o rei, ele não fala qual rei. Então, em momento algum, ele se compromete e em momento algum ele trai. Então, as palavras dele são bem medidas o tempo todo. Se vocês lerem o texto, vocês vão perceber, né? Inclusive, quando ele fala: ah, eu estou jurando aqui fidelidade ao rei, eu não deveria servir ao seu filho como eu sirvo ao pai. São sempre palavras dúbias, assim, sabe? Que em momento algum ele está traindo. Só que para o Absalão que está ouvindo, ele está assim, digamos, puxando o saco, sabe? Aquela coisa assim, Absalão acha que ele está falando dele, só que ele não diz de quem ele está falando. E ele é uma grande arma, realmente, porque ele vai atrapalhar o conselho de Aitofel, que Aitofel tinha dado um conselho muito bom que ia causar a morte de Davi, e ele consegue atrapalhar isso, e com o conselho dele, ele dá tempo para Davi passar o Jordão, que daí com isso ele atrasa muitos preparativos de Absalão, ele dá tempo de Davi se organizar, ele acaba colocando Absalão na guerra, que era uma coisa que Aitofel não ia fazer, e com isso ele acaba causando a morte de Absalão. Ao mesmo tempo que Absalão segue o conselho de Aitofel e se deita com as concubinas de Davi no terraço do palácio durante o dia à vista de todo o público, que foi uma coisa que Natã disse que ia acontecer. E o irônico da história é que é no mesmo terraço que Davi ficou cobiçando Batseba. Então, a profecia de Natã se cumpre aqui, nessa situação. E ela já está também acontecendo aqui as restituições. Lembra que Davi, quando ele faz o julgamento do caso, ele fala, deve morrer e restituir 4 vezes mais. E aí morre o neném, né, que é o filho dele com Batseba. E Natã fala, né, Deus manda Natã falar, olha, o que você fez escondido vai ser feito à luz do dia. Absalão faz isso, no mesmo terraço. E as restituições, elas começaram com Tamar. Quando Tamar ela é violentada, qual é o tipo de violência? Uma violência sexual, que é o que ele fez com Batseba. E é por causa disso que vai desencadear a situação da morte de Amnon, que é o primogênito, e que vai causar agora a morte de Absalão, que é o outro filho. Então, quando Absalão morre, nós estamos na terceira restituição. Nós temos Tamar, Amnon e Absalão. E Davi está olhando isso acontecer. E ele está entendendo o que está acontecendo. E é por isso que ele não está chamando a atenção dos filhos. É por isso que ele não está indo lá e está dizendo assim, o que vocês pensam que vocês estão fazendo? Vocês são príncipes, vocês são herdeiros. Vocês não podem se comportar dessa forma. Quando a gente lê o texto, parece que a atitude de cada um deles é uma atitude voluntária. Mas não é. Sabe aquele versículo no Novo Testamento que diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar?
segundo a sua boa vontade? É uma paulada isso aqui, mas é. Porque parece que é Deus que coloca neles a vontade de praticar essas coisas para cumprir aquilo que ele disse. Porque as instituições precisam ser feitas para cumprir a justiça. E como é que elas seriam feitas? Só que Davi está sabendo que é isso, e ele não reclama. E ele também não tenta impedir, porque ele sabe que ele não pode impedir a justiça. É estranho, né? É forte para Davi isso. É muito forte. Eu imagino Davi sendo assim golpeado no coração muito fortemente. Porque ele vê a coisa acontecer na mesma sequência que ele fez. Porque ele abusou sexualmente e ele matou. E agora estão fazendo isso dentro da família dele. Do jeito que Deus falou, a espada vai estar dentro da tua casa. E ele não pode falar nada. Porque ele não pode impedir essa justiça. Porque ele mesmo proferiu essa condenação. Então deve ser assim. Eu imagino que foi muito difícil. Muito difícil. E ele sentiu na carne que os outros também sentiram daquilo que ele fez. Né? Bom, ele ainda tenta que Absalão não seja morto, porque quando ele organiza o exército dele que vai combater o exército de Absalão, que é um exército muito maior, porque Absalão reúne exército de Israel inteiro, de todas as tribos, e Davi tem 3.000. Só que Davi se posiciona num lugar onde tem uma floresta. E quem não está acostumado a lutar em floresta, ou não conhece a floresta, se desorienta. E aí não tem muita batalha. Porque você fica perdido lá dentro, você não luta. E aí, dependendo do tipo de floresta, se ela for muito selvagem, ela mesma é uma armadilha, né? Ou então você pode ser um alvo fácil, N coisas. Resultado que a cabeleira de Absalão traiu ele ficou preso numa árvore pelos cabelos. A mula, e aqui é uma outra coisa interessante, porque Absalão ele estava montado numa mula, né? O texto vai falar. Uma mula, ela não está aqui por acaso, porque o animal de montaria do rei em Israel era uma mula. Então aqui ele já está usando um animal real, ou seja, ele já está dizendo eu sou o rei, por isso eu estou usando essa mula. Porque quando mais tarde Davi vai mandar coroar Salomão rei, ele manda colocar em cima de que animal? De uma mula. Ele vai dizer, coloquem Salomão em cima da minha mula, mandem ele andar por Jerusalém, coloquem a coroa nele e ungí-lo e gritar que ele é o rei. O que acontece quando Jesus entra em Jerusalém no domingo antes da Páscoa? Ele entra montado em que animal? Numa mula. Porque é o animal real de Israel. Então aqui também essa referência ela está dizendo que ele já se considerava rei, por isso ele estava montado em cima desse animal, tá? Ele fica preso pelos cabelos, ele tem muito cabelo, ele não conseguiu se desvencilhar, ele não conseguiu pôr o pé no chão. Thaís está rindo, mas o cabelo, né? Aquela maravilha de beleza toda lá, né? Teve um ponto fraco, que o cabelo inosou, emaranhou, era aquela cabeleira toda. Por fim, o Joabe, que achou que trazendo Absalão de volta ele ia conseguir resolver um problema político e evitar alguma situação. Quando ele vê que Absalão está piorando, ele não cumpre a ordem do rei, que era tratar bem quem? Davi vai dizer no capítulo 18, no versículo 5, tá? Quando ele está passando em revista seus soldados, ele fala assim: o rei ordenou a Joabe, Abisai e a Itai, por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos seus comandantes. Com isso, ele está pedindo o quê? Que não matem o rapaz. Porque para ele, Absalão ainda é um jovem e Absalão é herdeiro ao trono. Né? Então, ele está pedindo isso. Só que Joabe não cumpre. Por quê? Porque ele viu que politicamente não ia ser bom. Davi estava falando como pai. Né? Pô, é meu filho. Né? Apesar de tudo, é meu filho. Vamos tratar isso de outra forma, sem matá-lo. Mas Joabe vai lá e mata. Quando Davi recebe essa notícia da morte de Joabe, ele não pôde participar da batalha. Os
os soldados dele não deixaram, eles falaram: você não vai participar dessa batalha, porque sua vida é muito preciosa para nós. E você não pode ser morto nessa batalha, você vai ser o alvo, todo mundo vai querer matar você. Então eles não deixaram ele. Com isso, ele não sentiu a situação, todo o esforço, tudo aquilo que acontece numa batalha, ele não viveu. Então ele só recebeu uma notícia. Mas enquanto ele espera receber uma notícia, a agonia na alma vai crescendo do que está acontecendo, como será que ficou e tudo mais. E aí quando ele recebe a notícia, ele chora muito. Em vez dele ir lá e parabenizar o exército por ter ganho, todo o esforço que eles fizeram, tudo que aconteceu, em vez dele ir lá e comemorar a vitória, na verdade ele entra num período de luto e isso afeta os soldados. Porque é como se o esforço deles não tivesse valor algum. E aí Joabe tem que ir lá, tem que dar uma bronca nele, falar para ele que não é assim, né, e tudo mais. Pode falar, Elô. Eu confesso que quando eu li isso, eu fiquei um pouco indignada. Porque quando a filha de Davi, ela era filha também de Davi, né? A menina, ela é tipo abusada, e é ok, é pelo outro filho dele e tal. Aparentemente, Davi não faz nada. E ele não, assim, pelo menos não tá escrito, pelo que eu lembro, né? Que ele demonstra alguma coisa, que ele, tipo, pega Absalão e fala, tipo assim, sim, o que é isso? Né? Ou alguma coisa assim. Mas eu também entendo que, poxa, e quando o Absalão morre, poxa, é o filho dele, ele vai e fica todo aquele período de luto. Imagino também como não estaria a cabeça dele em relação a tudo isso. Mas eu confesso que isso buga um pouco a minha cabeça, sabe? Porque isso, poxa, pra época, pra como a senhora falou, né? Isso meio que teria acabado com a vida da menina, porque se ele não pegasse ela em casamento, tipo, não teria outra pessoa, né? E tal. É. Então isso me bugou um pouco, assim. Eu falei um pouco errado, porque eu acho que é o outro menino que É o dorme com Amnon. ela, né? Pois é. Tipo, ele não chegou com ele e falou nada, entendeu? Não Só falou. que daí Absalão ele fica. E aí eu acho que é até um pouco disso, né? Cria essa revolta em Absalão por causa disso, porque ela era irmã dele também, né? É. Enfim, aí eu penso nisso, não sei. Ele não fala nada. Diz que ele gostava muito de Amnon. Amnon era especial para ele, provavelmente é o primogênito, né, tudo mais. Dizem que ele não fala nada. Mas ele não gostou de terem matado Amnon, tanto que ele não faz as pazes com Absalão. Então, em termos da atitude com Tamar também não fala nada do que ele fez, né? Mas ele não fala nada para Amnon. Só que matar, eu acho que foi demais. E mesmo tendo um motivo, ele não concordou que Amnon fosse morto. Tanto que ele não faz as pazes com Absalão. Pelo que Absalão faz, né? Mas ele também não manda ninguém fazer nada com Absalão por ele ter matado o irmão. Então ele vai deixando, porque, olha, gente, o texto não fala, mas eu imagino que ele tem na cabeça dele que ele não pode parar essa justiça que está acontecendo, que isso é uma justiça de Deus. E que ele não pode parar ela. Então, na minha cabeça, só faz sentido se eu pensar assim também, né? Do porquê que ele não se posicionou, no porquê que ele não foi lá dar uma bronca, porquê que ele não foi lá dizer, gente, porque o capítulo 18 de 1 Crônicas fala que os filhos de Davi eram os primeiros ao lado dele, dizendo que os filhos de Davi eram pessoas exemplares. 2 Samuel 8 vai dizer que os filhos de Davi eram sacerdotes. Então isso dá a entender que eles tinham uma moral muito alta. Eles eram pessoas exemplares, entende? Davi não tinha problema nenhum na família. O problema na família dele começa quando ele faz isso com a Batseba, que deve ainda ter demorado um tempinho. Não deve ter sido assim tão imediato. Que aí dá o start com a Tamar e o Amnon. Então eu acho que quando ele percebe esse start, ele fala, gente, eu não posso parar a justiça. É o que passa na minha cabeça, tá? Como eu entendo, do porquê ele não tomar uma providência. Porque ele, como rei, tendo que aplicar a justiça sobre o povo dele, e ele
aparentemente, tinha educado os filhos de forma muito boa, porque até então os filhos dele eram gente de moral alta, eram gente que estavam sempre com ele em todas as coisas. Não tem porque os filhos dele, de repente, ter essa mudança de atitude. Então, eu imagino que ele entendeu rapidamente o que estava acontecendo, e por causa disso ele se retira e fala: eu não posso atrapalhar a justiça, eu preciso deixar ela acontecer. Claro que ele sofre, né? Diz que o luto dele por Amnon foi longo, muito longo, foi de anos. E agora, quando o Absalão morre, que ele está percebendo que, de novo, é por causa disso, você imagina, ele está percebendo que os filhos estão pagando com a vida o pecado dele. Os filhos estão morrendo no lugar dele. O que ele vai fazer? É impossível não chorar, né? Quando ele já vê que é o terceiro que está pagando com a vida, porque embora Tamar não tenha sido morta, ela também pagou com a vida. Porque ela não teve vida. Ela não teve família, não teve nada. Ela apenas continuou viva, né? Então eu acho que isso agrediu muito ele. Muito. Tanto que você vê que ele se torna uma outra pessoa. E ele não fala muita coisa. Claro, é normal, ele vai chorar, o filho morreu, ele tá de luto. Só que eu acho que talvez pelo fato dele não ter participado da batalha e não ter visto o que aconteceu, fez o luto bater muito rápido. Senão eu acho que ele teria, sim, né, dado os parabéns, teria reagido corretamente com o exército e tudo mais. Mas como ele ficou lá naquela tensão, o luto bateu muito forte. Porque talvez ele tivesse a esperança de que Absalão não pagasse com a vida. Pagasse de outra forma. E é isso que ele pede. Tratem bem o jovem Absalão por amor a mim. Ou seja, eu não quero que ele pague com a vida também por minha causa. Porque ele estava vendo que era isso que ia acontecer. E aí a gente vai ver no Salmo 3, que ele escreve isso, que ele tá com essa intenção de um castigo, mas não de uma morte, tá? Quer ver o Salmo 3? Vai dizer assim, Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. É um salmo curtinho, né? Bem curtinho, mas que ele conta bem esse período. Ele começa assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Então ele não está falando só de Absalão, ele está falando de outras situações. Por exemplo, no caminho ele encontrou com Simei, o benjamita, que ficou amaldiçoando ele, jogando pedra, tudo mais. O que ele fez? Como rei, ele podia ter dito: mata esse cara. Quem é ele para ficar amaldiçoando aqui o ungido do Senhor? Mas ele não faz, por quê? Porque ele sabe que faz parte da justiça de uma coisa de um crime que ele cometeu. Então ele não impede a justiça em nenhum momento. E ele fala: se Deus acha que isso faz parte da justiça, então que ela se cumpra. Senão, essa maldição não vai me alcançar. Ele não tinha medo de superstição, mas sim ele valorizava a aplicação da justiça, mesmo que se fosse sobre ele, tá? E ele tá falando: olha, os meus adversários não acabam, eu tô desde sempre com, né, ou é filisteu, ou é amonita, ou é moabita, ou é, né, damasceno, sempre tem alguém para ficar aqui brigando. Aí quando eu acho que é tudo bem, aí vem a minha família. E muitos se rebelam contra mim. Então aqui ele tá falando de uma rebelião, porque o filho dele, na verdade, é uma rebelião, né? E ele fala no 2: são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Ou seja, parece que já tinha uma fofoquinha, por causa do pecado dele, já havia uma fofoca do tipo: Deus não está mais abençoando Davi como abençoava, tá vendo? A filha dele foi desonrada, um filho matou o outro, agora o outro que é o trono vai matar o pai. Isso é castigo de Deus. Então já tinha uma fofoca por aí, né? Sobre Davi não estar mais tendo o mesmo tipo de relacionamento com Deus como ele tinha. Deus não está mais com Davi. Deus abandonou Davi. Davi fez alguma coisa muito grave. Mas ele afirma, o que ele afirma? Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ele fala: tô nem aí porque o povo fala. Não importa. Se o povo acha que sim, que não, eu tenho certeza que tu é o meu escudo.
que tu continua comigo, que tu é a minha glória. A minha glória é interessante, né? Porque ele não está dizendo que ele é alguém, mas ele está dizendo que Deus é esse alguém, né? E que ele tem o privilégio de servir esse Deus. E o privilégio de servir esse Deus é que traz essa glória, que ele não teria se não fosse por esse Deus, que é o escudo dele. Então, ele ainda está seguro da posição dele diante de Deus. Apesar do que ele fez, apesar do que os outros falam, ele está seguro diante da posição dele diante de Deus. Ele sabe, Deus me perdoou, né? Ele me livrou da minha culpa, que é o Salmo 32 que eu mandei para vocês na semana. Eu estou livre. Eu estou só pagando para que a justiça seja feita. Mas não tem nada a ver com falta de perdão, não tem nada a ver com o abandono de Deus, tem a ver só com justiça, que são coisas diferentes. Quando a justiça é aplicada, não significa que Deus se afasta. Pelo contrário, significa que ele está perto. Porque se ele não estiver perto, a justiça não funciona, porque é ele que aplica a justiça. Então, para Davi, isso até é uma forma de reforço. Ele está dizendo, não, Deus realmente está comigo, porque ele está aplicando a justiça. A injustiça é a ausência de Deus, né? E ele fala, me fazes andar de cabeça erguida. Apesar dele ter fugido com a cabeça coberta e com os pés descalços, ele sabe que Deus vai colocar ele de volta no lugar. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte, ele me responde. Ou seja, ele fala, eu continuo clamando a Deus, eu não tenho vergonha. Eu continuo falando em alta voz, que quem quiser ouvir, ouça. E eu sei que lá, da onde Deus habita, lá em Jerusalém, embora eu não esteja lá, de lá ele me responde. Então ele ainda tem confiança plena em Deus. Ele ainda tem certeza absoluta de que Deus está sabendo de tudo e de que Deus está com ele. E é interessante, ele fala no versículo 5, eu me deito e eu durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Ou seja, eu não perco o sono, eu não estou preocupado, eu durmo, eu acordo, eu vejo como é que as coisas estão, eu durmo de novo, eu estou relaxado. Porque eu estou vivo, porque Deus quer. Né? É Ele que está me sustentando. Não me assustam os milhares que me cercam, porque o exército que Absalão reuniu era muito maior do que o dele. E ele não está preocupado com força humana, porque ele conhece o Deus dele, e ele sabe que o Deus dele pode fazer com poucos, coisas que muitos não conseguem. Versículo 7, e é aqui que eu falei para vocês, ele não está pedindo a morte, ele está pedindo um castigo, ele não queria que Absalão morresse. Ele fala, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Ele está pedindo um castigo. O que isso quer dizer? Quando você leva um soco no queixo, o que acontece? Quebra o queixo e arrebenta os dentes. É isso que está escrito aqui, não é? Quando ele fala, levanta, quebra o queixo e arrebenta os dentes, tá falando, vai lá e dá um murro na cara de quem é meu inimigo, de quem está sendo injusto, está cometendo impiedade, né? E ele termina dizendo, do Senhor vem o livramento e a tua bênção sobre o teu povo. E ele continua preocupado com o povo. Ele não está em nenhum momento preocupado com a posição dele como rei. Em nenhum momento a gente vê, tanto na descrição de 2 Samuel, como aqui no Salmo, a gente vê ele preocupado em perder o trono. A preocupação dele o tempo todo é com o povo, para que o povo não morra, para que o povo fique bem, para que o povo esteja, né, a salvo. Mas ele não está preocupado se ele vai perder o trono, se ele não vai, se ele... Isso não preocupa, isso está na mão de Deus. Mas ele, como rei, tem uma preocupação, o povo, a segurança do povo. E é isso que ele pede, proteja o povo. A minha vida está nas tuas mãos e eu confio em ti, eu sei que o Senhor é, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, né? Não tem problema. É interessante notar que Davi passa a vida inteira dele correndo o risco de ser morto. Vamos analisar aqui comigo. Como criança, ele era pastor de ovelhas. Ele corria o perigo de ser morto por um animal que estivesse atacando o rebanho. Como ele mesmo conta, um leão, um urso, né?
Então, já como criança, ele corria esse risco. Quando ele é maior, ele entra para o exército com Saul. E aí ele corria o risco de ser morto em batalha toda vez que ele ia para uma batalha. Quando ele começa a fugir de Saul, o que acontece? Saul fica tentando matar ele o tempo todo, né? Quando não é isso, é porque ele tenta fugir de Saul e ele entra numa pior. Então ele está o tempo todo correndo o risco de ser morto. Quando ele assume como rei, o que ele tem que fazer? Ele tem que livrar Israel dos inimigos. Ele passa anos em guerra. Anos, anos, anos em batalha. De novo, ele está correndo o risco de ser morto a qualquer momento. Vai ter uma história no final agora de Samuel que vai dizer que eles estão lutando contra os filisteus e ele ficou cansado quando ele está lutando contra um gigante. E se o pessoal não vem ajudar ele, ele ia ser morto. Que a partir daquele momento, eles não deixam mais ele ir para a guerra, com medo que ele morra numa batalha. Que é justamente o que ele está fazendo em Jerusalém quando ele fica olhando Batseba. O pessoal não deixou mais ele ir para a guerra. Aí ele não tinha nada para fazer, né? Por isso que ele estava lá, quando ele não devia estar. É que o pessoal não deixou mais ele ir. Aí quando ele acha que tudo está bem, o reino está em paz, o que acontece? Agora os filhos dele se rebelam querendo matar ele. Ele foi um cara que a vida inteira ele fugiu da morte. E a vida inteira ele confiou em Deus. E sabe interessante? Ele vai falar no Salmo 4, no versículo 8, ele vai dizer assim, olha, em paz me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A confiança em Deus era tanta que ele falava, eu deito, eu durmo, Deus é que cuida de mim, eu não tenho preocupação nenhuma, minha vida está nas mãos dele, e enquanto ele quiser que eu esteja vivo, ninguém vai me matar. Então, fica a lição para nós da confiança que ele tinha. Ele não precisou da arca para sentir que Deus estava com ele. A fofoca de que Deus tinha abandonado ele por causa das coisas que estavam acontecendo na vida dele não abalou ele, porque ele sabia que ele foi perdoado. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem problema, né? Nós temos problemas em entender quando Deus nos perdoa para a gente se livrar da culpa. Mas ele não teve esse problema. Ele tinha um conhecimento de Deus e uma comunhão, um relacionamento com Deus que dava para ele a certeza de que ele sabia que ele tinha sido perdoado. Agora, que as consequências viriam, é diferente. Eu acho que talvez a gente imagina que perdão significa não ter consequências. Não sei se a gente faz essa confusão. Ele não fazia essa confusão. Ele sabia que perdão é uma coisa, consequência ou justiça, né, é outra. E que a consequência, que é a justiça, que é a mesma coisa, na verdade, ela vai acontecer independente do perdão. E isso não afeta o meu relacionamento com Deus. Se eu me arrependi de coração e eu parei de praticar aquilo e eu confessei o meu pecado e eu pedi perdão, automaticamente ele sabia que ele estava perdoado. A justiça viria, a consequência seria instalada, tudo bem, faz parte. Porque faz parte da justiça a consequência. Senão Deus não é justo. Se Deus perdoar e não mandar consequência, Deus não é justo, não é? Eu posso perdoar, digamos assim, vamos supor que, sei lá, a Raíssa pegou meu telefone e ela quebrou o meu telefone. Eu posso perdoar ela por ela ter quebrado meu telefone? Eu posso. Mas qual é a consequência? Eu vou botar ela para trabalhar para ela comprar um telefone para mim. Entendeu? Faz parte da justiça. Não é? Só que a gente acha que, eu acho que a gente faz um pouco de confusão com isso. Então, vamos tentar colocar assim a forma correta na cabeça. O perdão, ele vem quando há arrependimento e confissão. Pronto, a gente está perdoado. O nosso relacionamento com Deus, ele é restaurado. Deus vai aplicar a justiça por causa do ato que a gente cometeu? Sim, são coisas diferentes. E não deve afetar o nosso relacionamento com Deus, mas deve sim comprovar que ele está perto, porque ele está aplicando a justiça. Né? E aí não precisa ter culpa, que é o que Davi fala lá no Salmo 32, né? Ele fala que
como é que ele fala? Ele fala que o pecado está oculto, né? No Salmo 32. O pecado está oculto no sentido de que, se eu estou perdoado, não tem o motivo do pecado ficar lá exposto, ele pode ser guardado. Não é que ele está oculto porque ele está escondido, porque eu não contei, porque eu não confessei. Não é essa a ideia de estar oculto. Estar oculto, a ideia de estar oculto é que ele não está mais ali exposto a toda hora, lembrando do acontecimento. Né? Que nem a gente falou, transgressões são apagadas, iniquidades são apagadas, pecado não. Pecado só Cristo pôde pagar pelo nosso lugar, né? Mas ele também não fica lá toda hora, que nem bandeira, né? Balançando para mostrar que, olha, você pecou, você pecou, você pecou. Então, o que o Salmo 32 está falando é isso. Deus não fica olhando para aquilo que eu fiz. Ele já perdoou, mas ele só está aplicando a justiça. Porque toda vez que uma justiça é aplicada, existe um veredito, né? E aí, quando o veredito está sendo aplicado, ninguém está lembrando do que aconteceu, só está restituindo a situação. Diga. Isso que você está falando aí, lembrei muito daquele versículo que fala que Deus disciplina o filho a quem ele ama, né? Tipo, a disciplina ela vem e vai ser, não é muito agradável, mas é exatamente porque ele ama que ele faz isso, né? Então acho legal da gente olhar também nessa perspectiva. Isso, porque ele não quer que você tenha um resultado ruim, então ele vem e te corrige, né? Para que lá na frente a situação não fique ainda pior. É isso que ele faz. E Davi entendia isso. Por isso que eu particularmente acho que ele não falou nada para os filhos, porque ele sabia que fazia parte da justiça e que ele não podia impedir essa justiça. E a quarta restituição vai acontecer daqui a pouco, né, na sequência aqui, com Adonias. Que assim, ó, Amnon era o primogênito, Quileabe era o segundo. Quileabe era filho de Abigail, que era a esposa de Nabal, lembra? Ele, a gente não tem informação nenhuma, não sei, ninguém sabe o que aconteceu com ele, se ele morreu, o que foi. Aí vem Absalão, que é o terceiro. Adonias é o quarto filho dele. Então esse daqui foi morto, esse daqui a gente não sabe, esse aqui morreu em guerra, e o próximo que vai querer o trono é Adonias, porque ele está na sequência. E aí o texto vai dizer que Davi já estava velhinho e que Adonias chamou todos os seus irmãos, menos Salomão. E ele faz um banquete e ele se proclama rei. E os irmãos não falam nada. Por quê? Porque ele é o direito dele. Ele é o cara que devia ser. Porque ele está na sequência, né? Só que Salomão não está lá. E aí o profeta Natan, ele entra em cena de novo. Todo esse período o profeta Natan não apareceu. Desde o nascimento de Salomão até Adonias se declarar rei, a gente não vê nada de Natan. Só que Natan aparece agora. Ele aparece e ele procura Batseba. E aí ele diz, Batseba, tu não tá sabendo da fofoca aí, não? Ninguém te contou que Adonias se declarou rei? Tu vai deixar assim? Tu não vai procurar Davi para conversar? E aí ela vai procurar Davi. E aí ela procura Davi, ela se prostra diante dele, né? E ela fala, você fez uma promessa para mim, que o meu filho ia ser rei. Só que Adonias já tá lá se proclamando rei, todo mundo tá aceitando. E enquanto ela tá falando, Natan entra. E é interessante que daí a gente tem que voltar no texto, voltar lá no nascimento de Salomão, porque diz que Deus mandou uma mensagem através de Natan quando Salomão nasceu. Só que não fala qual é a mensagem. E também fala que Deus amou muito a Salomão quando ele nasceu. Inclusive muda o nome dele. E aí Natan aparece agora, e aí ele vai procurar Batseba como se... Procura Batseba e procura Davi como se ele dissesse... Claro, é o que eu estou interpretando, tá? Se ele dissesse, lembra aquela mensagem que Deus mandou quando Salomão nasceu? Tá na hora de botar em prática, porque senão não vai dar, porque o outro tá sentando no trono.
E aí Davi fala, não, não, é isso mesmo, eu vou cumprir o meu juramento. E aí ele manda, então, selar a mulinha, colocar Salomão sobre a mula, tal, e coroar ele rei. Quando Adonias fica sabendo disso, ele fica com medo de ser morto, porque todo mundo, pelo jeito, sabia que era Salomão o sucessor, mas todo mundo se fez, né, de desentendido, aquela coisa lá, e deixaram por isso mesmo. Quando Davi manda realmente coroar Salomão, o pessoal falou, poxa, lembraram. Agora ficou difícil a coisa para mim. E aí Adonias, ele fica com medo de ser morto, e ele se agarra lá na tenda, né, lá numa parte lá que tinha lá de onde se fazia o sacrifício, ele fica agarrado lá porque sabia que lá ninguém podia matar ele. E aí, quando a situação toda acontece e tal, e Salomão manda matar Adonias, porque ele sabia que Adonias ia dar problema. Adonias é a quarta restituição. E quem acaba com ela é Salomão. O que é muito irônico, né? E aí, depois disso, a gente não ouve falar de mais nenhum problema na família de Davi, entre eles se matarem. Acabou ali. Foi a profecia, foi a criança que nasceu que morreu, foi a profecia, né, lá do terraço, foram as 4 restituições, deu. E o triste é que Davi viu acontecer todas elas. E o que ele ia fazer? Era a justiça, né? Que não tem nada a ver com perdão. Tem a ver com justiça mesmo. Bom, nós terminamos o nosso estudo aqui sobre Davi e os Salmos, né? Se vocês querem compartilhar alguma coisa, não precisa ser do de hoje, pode ser de tudo, de alguma coisa específica. Então, fiquem à vontade para falar. Como foi para vocês olhar a vida, né, os acontecimentos da vida e o que passa dentro da pessoa. O que afeta e o que não afeta, né? A visão bem diferente que uma coisa tem da outra, né? À vontade, pessoal. Então, eu vou começar, já que as meninas estão tímidas, já que eu já sou faladeirinha mesmo. Para mim, foi muito legal, assim, esse estudo foi muito legal, no sentido de aprofundar coisas que eu não sabia mesmo, né? Uhum. E como é importante a gente saber esses detalhes, assim, que às vezes as pessoas... Eu, por exemplo, né, não tinha essa noção, né? Até isso melhorou muito depois que eu fiz, né, a missiologia no passado, que eu fui sua aluna e tal, né? Uhum. Mas a questão de ver o contexto, a cultura, como que funcionava, tudo isso faz um sentido muito grande, sabe? Uhum. Para você entender. Porque se você não conhece isso, a Bíblia para você, ela chega a ser meio doida, né? Você pensa... Por isso que as pessoas acham que Deus é ruim, que Deus é, meu Deus, que Deus sabe, gosta de sangue e tal. Porque, né, igual você também falou para mim, uma coisa que me marcou muito engraçado questão das mulheres, né? Você falou assim, não, Gabi, quanto mais poderoso um rei era, mais mulheres ele deveria ter. Uhum. Então, tipo, opa, já mudou, né? Sim. Então, eu nunca tinha parado para pensar no lado da Betsaida, nunca. Betseba? Uhum. Betseba. Nunca tinha parado para pensar, tipo, no lado dela, na questão de que quando o Natan está contando a história, né, que é uma ovelhinha querida, que tinha um relacionamento, nunca tinha parado para pensar a questão de entender o que era cortar o manto do rei, sabe? Essas coisas assim, tipo, uau! E para mim, assim, o que mais marcou foi a questão de entender as restituições. Uhum. Aquilo para mim, eu falei, meu Deus, porque eu sempre fiquei indignada na mesma coisa que a Luísa falou. Como que Davi ficou omisso, né? Uhum. Tipo, a filha dele foi violentada e ele simplesmente não fez nada.
Tipo, acontece todas essas coisas na família e tal, e ele não faz nada, parece que ele tá passivo vendo as coisas acontecerem, né? Uhum. E ao mesmo tempo também dá para ver que mesmo ele tendo feito tudo isso, porque se a gente for olhar para ele como a nossa sociedade, ou como a gente olha mesmo hoje, né? Ele seria cancelado, né? Como o pessoal fala. Aham. Mas no sentido de que você parar para pensar, e Deus fala dele, ele é um homem segundo o meu coração, né? Aí você parar para pensar, meu Deus, né? Esse cara é um homem. Você vê a questão da importância que Deus olha, né, do arrependimento de todo o teu coração, a submissão, que é o que importa para Deus, né? A questão do perdão, a questão também da consequência, né? Que hoje Uhum. em dia mesmo as pessoas elas pecam, né? A gente comete os nossos erros, mas a gente não quer ter as consequências, né? Então é bem complicado mesmo. Eu, por exemplo, quando tinha, deixa eu ver quantos anos? Eu tinha 20, eu tô com 42, então faz tempo. Quando eu tinha 20 anos, eu decidi namorar um rapaz que não era cristão, sabendo que estava em julgo desigual e tal. Eu fiz uma escolha, Uhum. né? E daí essa escolha fez eu me afastar dos caminhos do Senhor e fazer escolhas que não eram boas para mim e tal. Foi um término de relacionamento bem complicado. Ele, inclusive, cometeu suicídio, uma história bem tensa. E por mais que eu sabia que Deus tinha me perdoado, eu colhi por muitos anos essa escolha, né? Uhum. Mesmo depois de casada, isso influenciou no meu relacionamento com meu marido, tanto que Deus até fala brincando, né, que o meu marido é a graça de Deus na minha vida, no sentido de que Deus usa o meu marido ainda hoje, né, 15 anos depois do falecimento dele, para curar a minha alma das consequências da escolha errada que eu fiz. Então, Uhum. por exemplo, eu fui perdoada porque eu decidi me relacionar com um rapaz que não tinha Jesus. Mas eu não fui liberta, não é que eu não fui liberta, mas eu colhi tudo que eu plantei. E eu tenho uma cicatriz no meu coração que, tipo, ninguém vai tirar, que é uma Uhum. consequência da minha escolha, que foi uma escolha errada. E eu sabia disso. Então eu sabia que eu estava sofrendo e sofrendo e sofrendo, e aquele negócio meu, mas eu falava bem assim para mim, eu não tinha muito essa noção, né? Mas eu falava assim: eu não posso culpar Deus, porque eu estou colhendo aquilo que eu plantei, eu sabia que era errado, né? Mas eu quis ser Uhum. independente, dona meu nariz, tenho, né? Não, a gente acha, quando a gente é muito jovem, que a gente não, eu sei cuidar de mim, quero ser independente, não, as coisas que Deus tem para mim é muito chata, né? Eu acho que eu sei melhor da minha vida. Então, essa questão das consequências é bem, a gente colhe mesmo, sabe? É. Então, e é tenso, a colheita é tensa. Algumas são bem tensas, essa minha é bem É. tensa mesmo. Mas eu estou bem feliz com o estudo, né? Porque abriu meus olhos para muita coisa, coisa que a gente passa desapercebido, de ver o coração, de ver que ele era um ser humano como nós. E há uma esperança, né? Uhum. Porque pensa, se Deus amou muito ele, ele era o segundo coração de Deus, e ele fez tudo isso. Às vezes a gente, por exemplo, né? Eu não matei ninguém, não, né? Não abusei, tipo, Uhum. sexualmente de ninguém, né? E tal. E Deus amou tão, e Deus continuou tendo planos para ele. Ele prosperou, né? Sim. Naquilo que Deus tinha para ele. Então, na verdade, é uma esperança para nós, né? No sentido assim, puxa vida, se ele que cometeu esses erros que eu acho, que a gente acha, né, que são os pecados graves, né? Uhum. Pecadinho, pecadão. Eu também tenho chance, né? Puxa, Deus também pode, há esperança para mim, né? Eu vou colher aquilo que eu plantei, mas há esperança para mim, né? Há um futuro, né? Então isso é muito legal, assim. É algo, eu quero te agradecer, né? Na verdade, eu sou super sua fã do Leialdo, desde que eu fui aluna de vocês ano passado. A aula de apologética para mim foi, na verdade, foi a melhor matéria, né, que eu tive no curso, porque eu comecei a ler, eu lembro que eu entrei no primeiro dia, eu estava desfalecida, só chorava, e no último dia eu saí sorrindo,
desistir do curso e no fim não desistir, né, do curso. Eu tô ouvindo, viu? Pode escutar. Então, eu tenho um carinho muito grande, né, por vocês, assim. Muito obrigada. Então vocês moram no meu coração no sentido de Deus usou muito a vida de vocês para abrir o pensamento mesmo, sabe? Quando Deus abre teus olhos, assim, por exemplo, a história do jardim lá, sabe? Que teve na aula, meu Deus, aquilo explodiu na minha cabeça, eu fiquei uma semana, assim, e quando... assim, eu tive certeza mesmo da minha salvação, olha só, né? Se eu aceitei Jesus, eu tinha 10 anos, mas eu tive certeza da minha salvação no passado, depois da aula, quando a gente conversou sobre a origem do mal, olha só. Aquela discussão lá toda, eu falei, não, eu sou salva, eu já sei que eu sou salva, sabe? Deu fruto, então, positivo essa aula. Tanto que daí eu descobri, né, que as minhas crises de ansiedade eram porque eu não tinha certeza da salvação, né? Então, depois disso tudo, esse trabalhar todo, eu nunca mais tive crise de ansiedade. Quando aparece a crise de ansiedade, eu lembro, não, Deus está comigo, e se eu morrer, eu vou ser uma semente, vou nascer em outro jardim e tá tudo bem. Então, eu nunca mais tive crise, sabe? Então, assim, eu quero muito agradecer, assim, se tiver mais oportunidades, por favor, me convidem. Convidaremos. Eu gosto muito, assim, eu acho que Deus abre os olhos, nosso horizonte, assim, e a gente não precisa ser tão religioso, né? Eu, pelo menos, ela é muito religiosa, no sentido de que eu achava que eu tinha que fazer para ser aceita, né? E hoje, não, você não precisa fazer, né? Porque Jesus já fez, você, né? Então, assim, ó, vocês moram no meu coração. Queria também agradecer as meninas, né? É um prazer, né, conversar e escutar as meninas, né? Principalmente que são mais novas que eu, assim, né? Ver como é que elas pensam, né? Como é que elas falam. E às vezes as dúvidas são dúvidas que eu também tinha ou ainda tenho. São as coisas da idade mesmo, isso é muito legal. Então, queria agradecer a oportunidade de ter conhecido as meninas. A Heloíse me lembra muito a minha cunhada, que é novinha, assim, tipo, o jeitinho que você fala, assim, é muito engraçado. Então, eu queria... Travou. Ficou emocionada mesmo. Abre um pouquinho ali. Travou, Gabi. Oi, caiu. Agora voltou. Voltou. Não, mas eu queria só finalizar, assim, agradecendo a oportunidade, né, e glorificar Deus pela tecnologia, né, que a gente pode estar se reunindo, assim, cada uma numa cidade, né, eu tô aqui em Curitiba, a Vanessa está lá no Rio Grande, né, então, vocês moram no meu coração, muito obrigada, eu amei essa experiência. Amém. Obrigado, Gabi. Mais alguém quer falar alguma coisa? A gente quer falar, é só porque o computador vai descarregar. Rapidinho. Quer que eu mexa aqui? Eu aprendi tanto, gente, com esse estudo que eu fiz, né? Eu acho que eu consegui tirar algumas dúvidas que eu tinha também sobre oração na minha cabeça, sabe? Algumas coisas eu consegui colocar também no lugar. Para mim foi muito bom, né? A ideia veio e ter feito esse estudo, assim, me ensinou muita coisa. Eu aprendi tanto aqui. Eu dividi muita coisa com a Raíssa, com o Lealdo também. A gente acertou muitos pontos, coisas que eu nem consegui trazer para a aula, né? Ficou aqui nas nossas conversas dos bastidores. Davi, para mim, acabou... Eu sempre achei Davi um cara admirável, mas agora eu acho mais ainda. Porque mesmo o erro dele tem servido durante tantos séculos para ajudar tantas pessoas que precisam, né, de um encorajamento para não desistir, para poder se aproximar de Deus, para abandonar os seus erros, para saber que Deus perdoa, né?
E eu tenho entendido, cada vez eu tenho entendido alguma coisa a mais, né? Nesse último aqui eu consegui fazer a diferença entre perdão e justiça, né? De conseguir entender que o fato da justiça acontecer não significa que eu não fui perdoada. Então, para mim, muitas coisas também fizeram sentido. Aprendi também algumas coisas com as opiniões aqui que o pessoal ficou dando, ou perguntas que daí eu tive que pensar, né? Que eu juntei essa informação com aquela outra. Então, eu acho que de todas as pessoas que mais aprendeu fui eu, né? Aí eu agradeço muito que vocês toparam fazer esse estudo comigo, porque aí eu não desisti, fui longe. Não, na verdade, quem mais aprendeu fui eu, porque eu que tive que ouvir muito mais do que elas ouviram, entendeu? Mas foi muito bom, gente. Eu aprendi muita coisa. Deus agora, para mim, também é diferente, sabe? Ele é um Deus... Como diz o Salmo 32, é um Deus que me acompanha com um olhar atento ao longo do meu caminho e vai me aconselhando. Caramba! Tá lá no 32, que eu mandei para vocês, leem lá. Ele fala isso, né? Quando a gente confessa, a gente procura. Eu tenho que procurar Deus, porque o pecado é meu. Então eu tenho que ir, eu tenho que confessar, eu recebo o perdão. E aí ele me orienta, ele me mostra o caminho, ele me acompanha com os olhos dele, o texto fala, ele me acompanha com os olhos pelo caminho e ele me aconselha. Olha, eu fiquei assim, uau, eu quero, né? Eu quero. Sim. Falem aí, meninas, então. Eu vou falar primeiro, então, hein? Depois a Laís vai falar. Uhum. Então, eu queria agradecer... Eu queria agradecer, tipo, pelo estudo, porque... E porque a senhora também se ofereceu para fazer isso com a gente, porque realmente é uma coisa que a gente sente muita falta, não sei como é para vocês, mas pelo menos aqui pra gente, sabe? A gente sente falta, tipo, de um grupo de estudo onde a gente pode conversar, onde a gente pode falar, onde principalmente a gente tem uma mulher mais velha, né, que conhece mais e que tá à frente disso, assim. Então, não sei, Rony, se tu tem noção disso, se você não tem noção, mas isso é muito importante pra gente, assim, porque a gente pode ver a referência de uma mulher de Deus, entende? Tipo, não sei, eu tenho 20 anos, a Laís tem lá pelos 19. Assim, eu acho que as meninas também compartilham disso, né? Tipo, é muito importante isso pra gente ver alguém... Senhora, rapidinho. Não, depois. Tá. Então, é muito importante para a gente ver que existem pessoas mais velhas e mulheres também que são essa referência para a gente, né? De mulheres de Deus, assim. Então, é muito legal, tipo, ver a senhora falando, sabe? Tipo, é uma coisa que sempre me choca, assim, porque na minha cabeça a senhora sabe um monte, sabe tudo. Aí a senhora vira e fala assim, então... eu aprendi a diferença entre justiça e perdão. Então, semana passada eu aprendi sobre aquilo e aquilo outro. E eu falo assim, caramba, eu quero ser assim, tá entendendo? Eu acho muito legal isso. E, assim, sobre o estudo em si, eu acho que essa percepção da gente ver o que estava por dentro de Davi, a gente vê, como a Gabriela falou, né, que Davi ele era tão humano quanto nós, e ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, e que ele errou, e o que passava por dentro dele. Eu acho que isso, para mim, eu sei que é meio óbvio, mas eu acho que isso, para mim, de fato, é o que mudou muita coisa na minha cabeça, sabe? Porque a gente percebe, a gente consegue perceber um Davi muito humano. Porque quando a gente olha em situações, tipo, sei lá, em Hebreus 11, que vai falar lá, eu acho que é Hebreus 11, né, que fala dos heróis da fé e tal, e ele vai falando, sabe, e a gente vê tanta coisa que os grandes homens de Deus fizeram, assim, só que ter essa percepção de como Davi estava por dentro em cada situação, nossa, isso dá esperança mesmo, sabe, tipo, esperança de que, ok, então eu devo estar no caminho. Não sei, eu acho que isso mudou muito minha cabeça, me deu esperança, e também o fato de que uma vez a senhora falou sobre o que era a oração, né? Era a gente falar para Deus como a gente estava se sentindo, assim, tipo, literalmente abrir o coração. E sei lá, não sei se era para a gente saber que é assim, mas eu acho que a lembrança disso, do tipo assim, nesse momento de oração, isso tem mudado muito, assim, tem me ajudado muito nessa vida de oração, né? Tipo, que eu procuro cultivar com Deus, assim. Então, às vezes, é realmente lembrar que não precisa ser uma parada toda
religiosa, com várias, sabe, assim, formas de, oh, meu Deus, porque eu estou aqui. Não, sabe? Mas é tipo eu e o meu pai. E eu sei que meu pai é Deus, ele é soberano, ele é o Senhor sobre todas as coisas, e eu temo a ele. Mas eu também posso abrir o meu coração com meu pai, sabe? E dizer aquilo que eu tô sentindo, porque afinal de contas ele sabe. Então, meio que esconder isso. Eu acho que isso foi algo meio que libertador nesse processo todo. E foi muito importante para mim também ouvir experiências da senhora falando sobre a oração, tipo, da senhora na Rússia, e como que a senhora estava por dentro. E aí, quando a senhora falava, parecia que o inferno continuava lá fora, mas aqui dentro, sabe, algo tinha mudado assim. Então, isso para mim foi uma das coisas, as duas coisas que mais me marcaram. Eu acho que agora, tipo, como a senhora que falou isso, né? Tipo, como Lúcia, né, que vê que Aslan, meu Deus, Aslan, você está diferente, né? Porque você cresceu. Você cresceu? Não, eu sempre fui desse tamanho. É você que cresceu. Pois é, e isso aí pra mim, sei lá, lembrei disso. Acho que é isso pra mim, pra ti, Luiz. Nossa, pra mim, eu nunca tinha tido um estudo assim que eu pudesse pensar, tipo, desde o começo a gente falou das idades, de como era lá e de como isso influenciava nas coisas, a questão do manto, a questão até da visão, né? Que, tipo, quando eu acabava o estudo, eu ia correndo e falando para meus pais, pai, isso eu sabia que era assim, por isso que era isso. E aí, tipo assim, entrar na história e pensar assim, no que eles sentiram, eu pensar também em outros personagens, assim, igual como a Gabriela falou da Batseba, que eu nunca tinha pensado o que eles sentiram, como era, e parecia que eu estava mais na história de uma forma, apesar de eu já ter lido, eu não me conectei com a história. E no estudo eu estava me conectando com a história e como se eu estivesse aprendendo com eles. Olha, é assim que você deve fazer, ou aquilo que você não deve fazer, como se Deus estivesse me ensinando isso, aquilo que eu devo fazer, não devo fazer. E desde o começo a Rony falou aquilo de que como é que na nossa vida vai estar tudo bom e como que a gente vai poder ver Deus nela. Por isso que ela falou às vezes, a necessidade que tem de a gente ter batalhas, de a gente enxergar a necessidade que a gente tem de Deus. Aí, toda vez que ela falava isso de Davi, como ela disse agora, mano, Davi passou a aperreada a vida inteira dele, praticamente. Mas parecia que ele via nisso uma oportunidade dele pensar, não, eu dependo de Deus, tipo, nada disso é vitória minha, tipo, eu dependo de Deus. Aí eu lembrava de Paulo falando também das fraquezas, né, que ele se alegrava porque ele via que ele dependia de Deus e que ele não podia fazer nada, assim como a parte do arrependimento de Davi. Na verdade, eu não tinha uma visão assim, eu era daqueles que lembravam mais do pecado do Davi, não conseguia ter uma visão assim, apesar da Heloísa começar a me falar, eu Davi, só que eu ainda não tinha entendido o que era assim, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e eu acho que eu entendi depois desse estudo cada detalhe, de cada salmo também poder ler o 1 Samuel, 2 Samuel junto com os salmos e entender essa parte mais do sentimento, né, que o salmo é assim. E foi muito interessante aquela parte que a Rony falou da história lá da prata, que a prata... Nossa, aí eu fiquei pensando, e esse desde o começo, falando sobre isso das dores, entender, tipo assim, que Deus tá moldando a gente. Nossa, tipo, me marcou muito. É isso. Que bom. Eu fico feliz de saber que não foi só para mim, né? Que foi bom, não foi só em mim que Deus trabalhou, mas também trabalhou em vocês. E, olha, eu sempre falo para as minhas filhas, né, Vanessa? Eu vou falar para vocês também. Vocês têm a possibilidade de serem melhores do que eu. Porque vocês estão tendo, antes de mim, a chance de ter esse conhecimento. Eu estou tendo esse conhecimento nessa idade. Vocês estão tendo bem antes. Vocês podem ser muito melhores do que eu. E aí fica o desafio. Vamos lá, vamos ser melhor. Vocês têm essa chance. Não percam. Eu falo sempre para a Vanessa e para a Raíssa. Para as minhas filhas eu falo, vocês têm a obrigação de ser melhor do que eu. Porque eu tô aqui para passar tudo que eu sei para vocês. Então, né? Naturalmente, vocês têm que superar isso. Não, olha a responsabilidade, né? Olha a responsabilidade que tu deu agora. Mas eu acho que sim, eu acho que tem, né? E vocês, assim, olha, eu aos 20 anos não tinha a chance de ter acesso a esse tipo de informação e tudo mais. Vocês têm. Então, corram atrás, busquem mais, sabe? Quando vocês chegarem na minha idade, que vocês estejam acima, melhores até. Foi nessa idade que tu me conheceu, né? Foi. Aí começou entendi. Exibido.
Só não deixa a Thaís falar, tá? Mas, ó, fica o desafio para vocês conseguirem sozinhas também, se vocês quiserem dicas de como fazer, ajuda e tal, né? E quando a gente tiver o próximo curso, eu aviso de novo, chamo vocês para participarem. Eu aprendi também com vocês, que nem eu falei, né? Muito legal. E eu conheci gente nova, né, Laís? A gente não se conhecia. Muito legal. Muito legal. Eu falando pra Heloísa, não, a gente não pode perder, porque eu adoro que eu posso tirar dúvidas com a Rony. Mas olha, eu estou à disposição, né, de vocês, sempre que vocês tiverem aí dúvida de alguma coisa e eu puder ajudar, eu sempre faço isso com a Heloísa, né? Então, gente, eu tô brincando. Se vocês pegarem minha Bíblia, eu tô lendo o Antigo Testamento, né? E, tipo assim, eu tive prova, eu costumo tirar dúvida com a Rony, eu tive prova, assim, tipo, 3 semanas loucas na minha vida. Aí eu falava assim, caramba, não entendi isso daqui. Aí eu pegava e riscava, Rony. Se pegar o Antigo Testamento da minha Bíblia, Deuteronômio, tem vários Rony. Vou fazer uma lista. Tipo assim, quando ela me manda uns áudios enormes, eu tava lendo isso daqui, não sei o que, não entendi essa parte, blá, 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 o que você pode me dizer? Aí eu mando outro áudio enorme com a resposta. Mas eu tô à disposição, tá? Se eu puder ajudar, sempre ajudarei. Vou pegar essa oportunidade. Ouviu o que ela falou? Não. Olha que eu vou pegar essa oportunidade. Vai, pode pegar. A gente aprende junto daí. Eu aprendi com a Thaís. Uma vez a Thaís me fez uma pergunta. Ela perguntou alguma coisa sobre... A Thaís fazendo uma pergunta. Que novidade. A Thaís faz muitas perguntas. Mas ela perguntou sobre Balaão, né? Ela falou assim, mas o que aconteceu, né? Para o povo de Israel pecar, mas Balaão não era um profeta de Deus? Que negócio é esse, né? E ela me fez um monte de perguntas e a gente teve que ir atrás pesquisar e foi difícil achar a resposta. Foi. Quando nós achamos a resposta, um monte de texto fez sentido. Um monte. Mas quem despertou, né, a procura da informação foi uma pergunta da Thaís. Isso aí, Thaís, isso aí. É. Maneira, viu, Thaís? Porque uma das minhas dúvidas é justamente sobre Balaão. Mas é interessante, a gente aprende uns com os outros, né? Eu acho muito legal isso, assim. Quando a gente acha um grupo que está no mesmo interesse, né, na mesma pegada, assim, é bom. Isso então, pessoal. Foi um prazer enorme para mim, né? Mais alguém vai falar alguma coisa? Só para saber, porque eu tenho que saber disso. Ok. Então, gente, um bom final de ano para vocês. Deus abençoe. Descansem agora nas férias, né? Aproveitem com suas famílias. Gente, vocês não um segundinho aqui só para mim ver uma coisa com a Rony aqui. Fiquem aí, tá? Não vão embora, tá? Rony, chegou uma coisa para ti e dá uma olhada aí antes que... Chegou na portaria. Ah, chegou na portaria. Ah! Ai, gente, muito obrigado! Nossa! Olha, eu fiz sem interesse nenhum, o meu interesse era aprender com vocês, mas olha, muito obrigada de coração mesmo. Obrigada. Olha que bonitinho, ó. Com recorte e tudo aqui, ó. Cheio dos esquemas, ó. Viu? Olha. Muito, muito obrigado mesmo. Olha, Deus abençoe vocês, retribua, tá? Foi inesperado, não era para ter nada disso. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Então, minhas prezadas, se preparem. Nós estamos encerrando esse curso hoje, mas já vou adiantando para vocês, ano que vem nós temos aí vários cursos preparados para todas vocês. Preparados é modo de dizer, né? Deus tem preparado. A gente ainda não sabe quais vão ser, mas está preparado, tá?
Então, eu acho que foi uma boa experiência e Uhum. nós poderemos repetir isso mais algumas vezes daqui para frente, com vocês e com a professora de vocês aqui, ok? Aí a minha função é só colocar para gravar mesmo, eu saio e aí vocês ficam aí, depois eu venho aqui para colocar para parar. No nosso canal tem mais coisa, tá? Se vocês quiserem estudar algumas coisas, tem outros cursos lá que já foram dados, mas se vocês quiserem aproveitar as férias para fazer mais alguma coisa, fiquem à vontade lá. Tá bom? Então, Deus abençoe e a gente se vê ano que vem, então. Beijo para todas. Tchau, Beijo. gente. Foi um Obrigada, prazer Rony. conhecer vocês.